Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Santos na área, para a gente agora fazer o passo a passo da ação de impugnação de mandato eletivo, né, da AIME, tá? E aí, importante a gente se atentar a esse passo a passo, é um passo a passo simples, vocês vão ver que ele não difere do que a gente já está habituado, tá? E aí a única coisa de diferente são aqui os artigos, né, de cabimento, de prazo, que são artigos que estão na Constituição, na Lei Complementar 64, e o que não está lá está no CPC, segue a regra geral do CPC. Tranquilo? Então não há dificuldades. Só é importante que a gente fique atento, né, a esses artigos, deixe marcadinho no vadimeco já, né, tudo redondinho. Então vamos lá. Competência. Quem é que vai julgar? A gente já sabe que é a Justiça Eleitoral e essa competência é de acordo com o juízo da diplomação. E isso está previsto lá no artigo 2º da Lei Complementar 64. E na aula de revisão teórica, né, voltada para a prática, eu já coloquei para vocês lá uma tabelinha esquematizando esse juízo aqui, tá? Endereçamento, então, para o órgão competente nos tribunais, sempre é o presidente, né? Então, se for o TSE, é o ministro-presidente do TSE, se for no TRE, é o desembargador presidente do TRE, tá bem? Legitimidade ativa. Aqui temos 4 legitimados, né? Ministério Público Eleitoral, candidatos, partidos políticos que participaram da eleição, candidatos que participaram da eleição e coligações partidárias que participaram daquela eleição, tá bem? Cuidado, cidadão não, né? Não é para qualquer cidadão, tá bem? Nome da ação. Ação de impugnação de mandato eletivo é desse jeito que está escrito na Constituição, tá? No máximo que você vai colocar ali é se houver alguma cautelar, que ela tá ali com pedido de cautelar, embora isso também não seja obrigatório, tá? O pedido sim, com certeza vai ser pontuado, mas lá embaixo, não aqui no nome, né? Legitimidade passiva. Quem é que vai para o polo passivo na ação de impugnação de mandato eletivo? Perceba, você está impugnando o mandato de alguém que já foi diplomado. Então é desse candidato diplomado, tá? Então é esse candidato diplomado que vai para o polo passivo. O detalhe é que nas eleições majoritárias eu vou levar para o polo passivo também os vices ou os suplentes, no caso do senador. Então, se você tem lá, né, presidente da República, governador e prefeito, nesse caso você tem que mandar citar não só eles, mas também o vice que foi diplomado. No caso do senador, você não pode mandar citar só ele, você tem que mandar citar ele e os seus 2 suplentes. Nos outros casos, que são as eleições proporcionais, né, em que você tem vereador, deputados federais, estaduais e distritais, esses aqui você não manda citar mais ninguém, manda citar só eles, tá bom? Só o candidato, tá? É isso, queridos, maravilha. Vamos mais. Cabimento. Cabimento, artigo 14, parágrafo 10 e 11, né? Mas basicamente é o 10, né? O 10 é que realmente trata do cabimento, porque é ele que elege ali as 3 hipóteses de cabimento, né? Fraude, corrupção ou abuso do poder econômico. Elas estão ali no parágrafo 10. Maravilha. Tempestividade. Temos prazo decadencial de 15 dias contados da diplomação. Isso está expresso no parágrafo 10, né? Não tem como esquecer, tá bem? Maravilha. Os fatos. Lembra sempre do que eu digo a vocês, né? Que fatos você não pode inventar nada. Você tem que narrar os fatos de forma objetiva, simples, resumida e sem inventar. Até porque, dependendo do que você colocar ali, da forma que você coloca, seu examinador pode entender que foi uma tentativa de identificação e zera a sua prova. Então não invente nada, tá? É isso. E claro, os fatos têm sempre que estar relacionados com aquilo que você está buscando na ação. Se essa aqui é uma ação que combate corrupção, fraude ou abuso do poder econômico, a narrativa dos seus fatos tem que estar em cima disso, tá? Maravilha.
O direito, fundamentação, do jeito que você está acostumado a fazer, que a gente tem falado em todas as aulas de peça, que eu tenho cobrado de vocês nos simulados. Como é que eu vou trabalhar o meu direito? Sempre num binômio, né? Que é argumentação, fundamentação, fundamentação. Então você coloca qual é o direito que você está trabalhando aqui? Ah, professor, aqui eu estou trabalhando o princípio democrático, uma ofensa ao princípio democrático. Você coloca lá, houve ofensa ao princípio democrático previsto no artigo 1º da Constituição Federal. Aí você tem que falar como ela aconteceu, porque não basta, você deu o fundamento, tá? E como é que ela aconteceu? Porque precisa argumentar, justificar. Então, nesse caso, ela aconteceu porque foram desrespeitados a vontade da maioria dos eleitores a partir do momento em que o ato de corrupção violou, né, a escolha legítima das pessoas que votaram de boa fé. Então você vai argumentar, você vai mostrar como é que isso aconteceu. Só que também, e aí o aluno tem que tomar cuidado, né? Não é jus esperneante. Não é jus esperneante. Não é para escrever 15 linhas de baboseira. É para você escrever 4, 3, 5 linhas, no máximo, mostrando aquilo de uma forma séria. Não é para fazer uma coisa gigante, que é onde muitas vezes vocês erram. Você fica num desespero. Eu preciso escrever mais sobre isso. Escreve ali 15, 20 linhas de cada argumento. Que loucura, para com isso. 5 linhas no máximo, 5, 6 linhas, não pode passar disso, de cada argumento. 3 linhas já começou a ficar bom. Né? É 3 a 5 linhas ali sobre aquele argumento, mostrando como é que ele se aplica no seu caso. Vincula esse coisa que você colocou, esse argumento, esse princípio, esse fundamento. Você falou princípio democrático, vincula ele com o seu caso. Vinculou, acabou, tá lindo. Citou o artigo, citou a súmula, tá lindo. Corre pro abraço que já foi gol. Tranquilo? É essa a ideia. É essa a ideia, tá? Tutela provisória. Sempre aqui nos termos do CPC, tá? No caso da AIME, por quê? Porque a Lei Complementar 64 não tem previsão, então a gente usa o CPC aqui, tá? Pedidos e requerimentos. Primeiro, se teve pedido lá de tutela provisória, né? Até coloquei aqui como medida cautelar, mas qualquer medida da tutela provisória é cabível aqui, tá bom? Procedência da ação, e aí olha o detalhe que interessante, desconstituindo o diploma eleitoral, porque é isso que você quer tirar, caçar o diploma eleitoral dele, né, desconstituir o diploma, caçar o mandato, né, e anular os votos que ele recebeu. Se você não lembrar disso tudo, pelo menos ali, né, desconstituição do diploma e cassação do mandato, já tá lindo. Notificação do impugnado para apresentar a defesa, e aqui olha que pega sacana, né? No prazo de 7 dias. Isso tá no artigo 4º da Lei Complementar 64, tá? Na dúvida, não coloca o prazo então, só coloca lá notificação do impugnado para apresentar a defesa. Melhor do que se você colocar um prazo errado. Mas o ideal é que você coloque o prazo de 7 dias nos termos do artigo 4º, porque tá lá de forma específica, tá bem? Intimação do MP para atuar como custos legis, como custos constituciones, né, como fiscal do ordenamento jurídico. Ele vai atuar aqui em todas essas ações, tá? A juntada dos documentos de prova pré-constituída, pedido importante, porque toda a AIME tem que ter prova pré-constituída, só que essa prova não é exclusiva. Você pode produzir outras provas, não tem problema, mas obrigatoriamente tem que ter prova pré-constituída. E tem que ter prova pré-constituída do quê? Do abuso do poder econômico, da corrupção ou da fraude. Tudo bem? Inquirição de testemunhas, olha lá o artigo 5º, né, da lei complementar, se for o caso. Então, se tiver, se no seu caso tiver, o seu caso narrou lá, né, por exemplo, você tá lá num caso e narrou que o fulano presenciou o candidato comprando voto, dando cesta básica e pegando dinheiro, dando dinheiro pro povo, pegando título eleitoral, o número, não sei o quê. Fulano presenciou, então você já rola lá, o fulano aqui é testemunha, né? Como que eu faço isso, professor? Não preocupa não, que eu dei no nosso caso, né, na nossa aula de resolução de casos, eu dei um caso com testemunha justamente para te ensinar como faz isso. Então não preocupa, você vai resolver o caso que você já tem aí no seu caderno,
né, de treino, vai resolver ele, vai assistir a aula e eu vou te mostrar como que você vai fazer isso, fechou? Não preocupa, tá? Aqui a gente não coloca as coisas, né? Ah, tem que fazer isso e não ensina como faz. Não, a gente ensina, tá bom? Então, lá na aula, vou mostrar para vocês como que a gente faz, tá? E aí, valor da causa, né? A IME é gratuita, você sabe que não tem valor da causa, repito, não tem. Ah, eu vi no livro da fulana que tem valor da causa. Manda a fulana voltar a estudar que ela não sabe o que ela tá fazendo, entendeu? Nunca entrou com ação de impugnação de mandato eletivo na vida, nunca entrou e tá aí, ensinando errado o pessoal. Então, não tem. Não tem. Ah, o material da... Não, tá errado. Eu já vi também o material. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Não tem, tá? Não tem. Beleza. Fechamento da peça. Queridos, pede deferimento e assina normalmente, tá bom? E assina normalmente. Beleza? Como sempre. Fechou? Maravilha, meus amigos. Vou encerrar nosso bloco por aqui. Espero vocês para a aula de resolução do caso. Faça o caso primeiro e aí vem aqui para assistir a resolução. Tá bom? Um grande abraço. Até mais. Fiquem com Deus.